Bom, então estamos dando aqui sequência à nossa série, A História da ABS. E para contar essa história da ABS, nós convidamos nada mais, nada menos que um dos membros da primeira diretoria da ABS, Antônio Mota Silveira, mais conhecido pela, eu não sei se alcunha, a alcunha é meio forte, tá certo? Mas pelo apelido de Lapa, o grande Lapinha, tá certo? Que foi membro ativo, foi tesoureiro, é isso, tio Lapa? Era diretor secretário. Secretário. O Lapa, para quem não sabe, é uma pessoa importantíssima no Brasil, foi quem trouxe para o Brasil, pela primeira vez, os primeiros Macintosh. A ele eu devo. Eu não sei se isso aí é um vício ou é um benefício, tá certo? Mas desde que eu conheci os Macintosh, nunca mais eu abandonei-os, tá certo? E aí depois veio, aí é que veio o resto do pessoal, mas nós somos dos primeiros, né, lá? Acho que se eu tivesse guardado aquele Macintosh Mac Plus, que o primeiro que eu comprei, eu estava rico hoje. Acho que ele faz parte do museu da Apple lá, não é É, isso? é, sem, Muito bem. sem dúvida. Eu Mas tenho vamos. um, eu tenho um daquela época que o meu filho guardou, o Luiz guardou, e ele tem lá no apartamento dele como um museu. Muito bem. Bom, Rafa, sem delongas, vamos lá. Qual foi, na época, o que você lembra da fundação da ABS São Paulo? Quer dizer, como é que você. Porque o importante é a gente ver a visão que cada um tinha, né? Nós ouvimos o Ciro, vamos ouvir o Jorge Luque, vamos ouvir que fez parte da diretoria também, vamos ouvir o grande Henrique de Grande, né? Né? E gostaria da sua visão. Você fazia parte daquele grupo que degustava todas as semanas e que foi o Grupo VITS, foi a origem da ABS. Era um grupo que se reunia uma vez por semana, cada vez na casa de um de nós. Né? Qual era a E, visão que você tinha da fundação e do que você lembra daquele tempo da fundação da ABS? bom, o que eu lembro, e você vai lembrar também, é que a ABS foi fundada no meu escritório, né? Eu tinha um escritório naquela época, na Faria Lima, no começo da Faria Lima, e nós fundamos a ABS lá no meu escritório. As primeiras reuniões foram lá. Aí depois a gente foi para fizemos reuniões em alguns locais, tudo mais, mas formalmente nós fundamos a ABS São Paulo em 13 de setembro de 1989. 13 de setembro de 89 fundamos, e fundamos no restaurante Máximo. Isso está fazendo o quê? 32 anos. Né? Que, aliás, Éramos, fazia parte da primeira diretoria, ele e o irmão, o eu, Venâncio, né? exatamente. Eu lembro que nessa primeira diretoria, reunião, estava com eu e mais 9 outros. O Ciro, né, que era o presidente, eu, o Jorge Luque, o Clóvis, o Henrique, você, Mário Teles. Estava também na reunião de fora, né, a Mauri Faria, Renato Tatini. eu acho que o Renato Tatini também, o Venâncio, ou o Máximo, né? E eu estou E tentando lembrar o nome dela, que era a dona do restaurante, a Vânia, 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 que que era acho que do está. Vânia. Então, basicamente, isso aconteceu nesse dia 13 de setembro de 89. E a primeira diretoria, como você falou, era o Ciro Lila, presidente, o Clóvis era o vice-presidente, eu era o diretor secretário, o Henrique de Grande era o diretor tesoureiro, você e o Luque
eram executivos, diretores executivos. Essa foi a primeira diretoria. Acho que 2 meses depois, a gente lançou o primeiro O Sommelier. Exatamente, no mês seguinte, em outubro de 89, nós lançamos o número 1 do O Sommelier, que era um jornalzinho com 4 páginas naquela época, tá? Eu tenho tenho o PDF dele aqui, você deve ter Chegou também. até o número, acho que 9, não é isso? Acho que sim, exatamente. Então, aqui a gente falava na página 1 os agradecimentos, inauguração, etc. Depois, na página 2, o que era a ABS, o que é a ABS São Paulo, né? E aí fomos em frente. Com a página 3, falávamos do copo adequado para servir o vinho. E na página 4, a gente tinha algumas tabelas lá de como foi 89 na França, informações úteis e o expediente, né? É isso. Isso foi o, o sommelier número 1. E aí depois, como você falou, vieram mais uns 8. É isso. Então, começamos nessa base. Eu lembro que algumas degustações iniciais a gente fez até no Hotel Otom, não sei se você lembra, lá no centro da Não, eu nem cidade. lembrava disso. Até o Otom. É isso Otom, mesmo. exatamente. Fizemos umas degustações lá. A gente estava sempre ajudado pelo falecido Saul Galvão, né? Saul Galvão, saudoso Saul Galvão. E depois fizemos algumas degustações também. Uma delas que você se lembra, ela era lá no Zedeli, da Alameda Santos. Se eu não me engano, lá foi o local, inclusive, nós fizemos o primeiro curso, que nós convidamos o pessoal do Rio de Janeiro para vir para São Paulo. É provável, isso mesmo. É isso, coisas de 32 anos atrás. Foi. Fizemos. Bom, Sem depois. dinheiro, sem nada, era o esforço de cada um. Como você disse, era. Eu acho até que no primeiro estatuto, o endereço que constava era do seu escritório, não é? O Exatamente, exatamente. CSS, Avenida Faria É, Lima. Então é isso, isso. dois, Agora dois, dois, eu estou três. me lembrando. Por isso que é bom essas lives, que é para a gente deixar registrado coisas que a gente vai esquecendo que um lembra o outro. E É essa do verdade. Hotel Outono, eu nem me lembrava mais das degustações com o saudoso Saul, que ele ajudou a gente a organizar. Ele era atração, não é isso? Era Exatamente. um jornalista muito mais famoso e conhecido do que todos nós, né? É verdade, é verdade. Eu uma vez até combinei de ir a Paris para visitar o Saul, que o Saul morava num estúdio lá no Marais, né, no quarto arrondissement. E eu primeiro fui para os Estados Unidos, comprei uma bicicleta que eu tenho até hoje, uma bicicleta de fibra de carbono, uma mountain bike, e levei essa mountain bike para Paris. Em Paris, eu de manhã andava, tal, lá para meio-dia eu ia encontrar o Saul lá no Maré. Era quando ele estava acordando e tomando o café da manhã dele no boteco. O café da manhã dele era uma pichê de cerveja. É isso aí. Isso Era para meio-dia. lavar o encanamento, segundo ele. Exatamente, meio-dia. Eu já tinha andado por Paris de bicicleta bastante, aí meio-dia eu encontrava ele lá. E aí a gente, à noite, jantamos em vários restaurantes lá e ele ia me mostrando Paris, ele ia me mostrando o caminho. A gente fazia a pé, aí ele estava me mostrando aqui, morou a Julieta e não sei o quê. E foi muito interessante. Essa viagem com o Saul para Paris foi uma coisa que eu não me esqueço. Mas é Olá, isso. você fez parte da primeira diretoria, mas acho que você fez parte também da segunda ou não, da que eu fui presidente. Eu acho que sim. Eu também, acho Também que foi fiz parte. membro da segunda diretoria, não é isso? Foi. É. Aí Depois você já disso, estava interessado, já tinham
surgido a possibilidade do negócio da Mistral ou não? Ainda não, acho que a Mistral foi um pouco para frente, né? Mas eu sei que na ABS, nos primeiros anos, eu dei várias aulas lá. Junto com você, com o Reizinho, não sei mais quem, Luke também, demos várias aulas lá. Eu viajava muito A naquela aula, época. agora estou lembrando, de vinho da Califórnia, não é isso? Porque eu visitei a França, eu visitei bastante a Bordeaux, né? Visitei Bordeaux, mas eu me encantei mais com Burgundy, com a Borgonha. Então eu ia muito para Borgonha, quer dizer, eu fui várias vezes para Borgonha e degustava os vinhos de lá. E até hoje eu sou apaixonado pelo Pinot Noir, muito mais do que eu gosto dos Bordeaux. Bordeaux, dos Bordeaux, né? Isso é Então, isso é um sinal de diferenciação, Pedro. exatamente. Eu até hoje a minha preferência continua sendo Pinot Noir, então eu tomo mais Pinot Noir do que Bordeaux, mas tenho ainda Nossa, bastante. nossa. E nessa época eu me associei ao Ciro na Mistral. E eu fiquei como sócio da Mistral, eu acho que pouco tempo, um ano e pouco, porque eu Que me era lembro. originalmente que era originalmente dos Norton, se eu não me engano, não é Exatamente. isso, Flávio? Por isso até que foi que ele comprou. Ah, a Norton Publicidade, eles eram meus clientes. Então eu era muito amigo dos dois filhos, né? Claudinho e do. Não me lembro o nome do outro. Agora me foge um pouco. Mas como eu prestava serviço lá para a Norton Publicidade, tinha contato com ele, então foi através desse meu contato que o Ciro acabou comprando a Mistral. Eu estou tentando lembrar o nome do doutor fulano, que era o dono da Mistral. Foi quem fundou. Aliás, tinha um francês, lembra do francês que acompanhava ele? Não, daquele início que eu lembro é que eu comprei Trockenberenhauses na Mistral baratíssimo, que eu acho que eu. Não, É, nunca mais. Mas eu bebi, olha, é, Trockenberenhauses durante uns 30 anos, tá certo? foi Era uma uma fase maravilha. O interessante. pessoal não valorizava, não gostava. Então, tinha É, umas promoções de Trockenberenhauses. Vocês acreditem ou não, isso já existiu. puxa vida. Eu estava tentando lembrar o nome do, do original fundador da Norton, que ele era, você deve lembrar, ele era fanático por vinho. E deixa eu ver o que eu tenho, não sei, não tenho mais nada. É que era sócio do. Ele era o fundador da Norton, né? E ele não só importava vinho, tinha com o nome Mistral já, e como eu te falei, estava tentando lembrar um francês que trabalhava junto com ele, estava sempre junto com ele, e a Mistral era ali naquela rua que tem um, um elevado ali no centro da cidade, perto da Consolação, sabe? Igreja da Consolação, sai Quando você aquele descia o elevado. elevado, era à direita ali. É, exatamente. Então, Fui agora, muito lá. então eu estou tentando lembrar o nome dele agora, mas me foge. Doutor, não sei. Ele era, e pra você ter uma ideia, ele gostava muito de vinho Era e debaixo do restaurante. Newton. Então, ele gostava você vai lembrar disso, restaurantes, que ele fundou 6 restaurantes em São Paulo, que eram mais restaurantes voltados à alta gastronomia e, sobretudo, enologia.
Lembra disso? Tinha uns 6 restaurantes aqui em São Paulo que ele fundou, sobretudo restaurantes que ficavam embaixo de prédios, tipo do Unique, tipo daquele outro, onde está o Emiliano, tá? Ele começou com essa coisa aí, então ele tinha uma meia dúzia de restaurantes assim. Agora estou tentando lembrar o nome dele, mas me fugiu agora, o doutor Fulano. E como eu era amigo dos 2 filhos dele, que eram uma das Geraldo minhas crianças. Alonso? Geraldo Alonso, exatamente. O Geraldo Alonso e o irmão dele e o nome do pai deles, como é que era? Fulano Alonso. Me foge agora, mas isso está no início da Mistral aí. E aí eu fiquei sócio do Ciro durante, eu acho que 1 ano e pouco, 2 anos, sei lá. Eu me lembro que uma vez, foi uma coisa interessante, porque era um fim do ano e eu tinha ido para Florianópolis com o meu carro. Fui encontrar até o Tuminha, não sei se você lembra do Tuma. Lembro. Então, o Tuma, que hoje é um diretor importante ele está nos Estados Unidos há muito tempo, não sei o quê, mas ele tinha ido para Florianópolis, estava lá, então eu fui de carro. E aí acabei voltando sozinho, porque ele ia ficar até o ano novo. Então eu falei, tá, eu vou voltar sozinho, porque eu preciso fazer essa reunião com o Ciro amanhã, sei lá, que era entre o Natal e o Ano Novo, né? Então voltei de carro e na estrada entre Curitiba e São Paulo, isso já era meia-noite e chumbo, estava chovendo, eu acabei derrapando com o carro, caí na ribanceira, o carro deu várias cambalhotas, não sei o quê, e aí acabou com o carro lá, né? Sorte que eu não sofri nada praticamente, não sofri só uns arranhões e mais nada. E aí veio a polícia, não sei o quê. No final, eles, quando resolveram tudo, me colocaram num ônibus. Eu voltei de ônibus para São Paulo, chegando aqui de manhã. Para quê? Para ter uma reunião com o Ciro Lila. A gente ia ter uma reunião sobre coisas da Mistral. Então, nesse momento, quando eu fui para a reunião com o Ciro, eu falei, Ciro, eu tomei uma decisão. Aconteceu todo esse rolo, contei para ele, não sei o quê. Eu estou fora, não quero saber mais da Mistral, vou me dedicar aos meus negócios, que eu tinha os negócios ligado à parte editorial, com várias editoras e agências de publicidade e tudo mais. Então, desisti de ser sócio da Mistral. Aí o Ciro, pela minha saída da Mistral, me deu um monte de caixa de vinho lá, vinhos maravilhosos, não sei o quê, que foi o começo da minha grande adega, né, daqueles tempos. E eu saí fora da Mistral, e fui cuidar dos meus negócios. E acho que foi uma das decisões que eu tomei na vida, diria que errada, porque se eu tivesse ficado na Mistral, estaria muito melhor hoje, né? Mas isso coisas de 30 e poucos anos atrás. Estamos falando de realmente 30 anos atrás, 31 anos atrás. É isso. Deixa eu te perguntar uma coisa, Lapa. Você tem acompanhado a evolução da ABS. A ABS tinha uma ideia inicial. Você acha que essa ideia foi mantida? Você acha que a filosofia ao que a ABS se propunha foi mantida pelo que você observa hoje, pelo que a ABS é, pela projeção que a ABS São Paulo tem relativamente ao resto do país? Era isso que você imaginava que a ABS fosse ser? Eu acho que sim. Olha, o que a gente falou no primeiro, o sommelier, o que é a ABS, Seção São Paulo? Então a gente começa dizendo, ó, trabalhar para melhorar o vinho e o seu serviço é a meta principal da Associação Brasileira de Sommelier de São Paulo, que pretende continuar o trabalho iniciado há 8 anos pela entidade no Rio de Janeiro, onde foi fundada e é dirigida pelo sommelier profissional Dânio Braga. Adicionalmente,
a nova entidade quer ajudar a formar e a valorizar os maîtres, garçons e outros profissionais, além de esclarecer os amadores que se interessam realmente pelo vinho. Um consumidor bem informado tende a ser mais exigente e também a colaborar para a melhoria do vinho. Então é isso. Aqui, a diretoria da ABS Seção São Paulo assumiu no dia 13 de setembro e na terça-feira seguinte já teve início o primeiro curso. Um curso básico sobre o vinho que está sendo dado em 9 aulas, sempre às terças-feiras, pelo Dânio Braga e seus colaboradores do Rio de Janeiro, Célio Auser, Dr. Enio de Vuono, Renata Freire e Deise Novakoski. Novakovsky. Aula de coquetelaria, não é isso? Exatamente. Então, perto de 70 pessoas, entre os quais profissionais dos restaurantes Máximo, La Cave, La Traineira, Roane, Bistrô, Paddock e Casa Santa Luzia, estão assistindo às aulas que acontecem em auditório da Associação Brasileira de Bebidas, a BRAB. Fizemos primeiro curso lá na BRAB. São aulas sobre as principais regiões produtoras, a história da vinicultura brasileira, os processos de produção de vinhos, os espumantes, a degustação, o serviço, armazenamento e envelhecimento de vinhos e a utilização do vinho na cozinha e em coquetéis. Então, isso foi... Então, você acha que essa filosofia, na sua visão, que isso foi atingido, que esses objetivos foram atingidos ou não? Com certeza, com certeza. Eu acho que o serviço do vinho no Brasil, especialmente em São Paulo, mudou muito a partir da ABS. E a gente, e você sabe muito melhor que eu hoje, demos muitos cursos, não só para amadores interessados no vinho, mas profissionais do serviço do vinho. Então, o serviço do vinho nos restaurantes melhorou muito em São Paulo em função da ação da ABS. E isso, depois você estendeu isso para coquetelaria, uma série de outras coisas, isso vale até hoje, né? Então, realmente, eu acho que o objetivo da ABS inicial, de melhorar o serviço do vinho nos diversos restaurantes, etc., e o entendimento do vinho, foi fundamental. E isso, eu acho que esse objetivo foi mais do que alcançado. É gozado porque nós éramos todos amadores, né? Claro. E acho que os maiores beneficiados com a ação da ABS nesses 32 anos foram os profissionais. Quer dizer, no final, acho que a gente conseguiu atingir esses objetivos, que era melhorar, é o que você está falando, melhorar fundamentalmente o serviço do vinho Serviço em do São vinho. Paulo e até, eu diria, no Brasil, porque a gente se irradiou para uma série de outros estados onde a ABS São Paulo é fundamental e serviu de modelo para que outras ABS surgissem. Com certeza, eu mesmo me lembro de ter ido para o Espírito Santo, dar curso de vinho, lá para o pessoal que gostava de vinho lá. Você deve lembrar, tinha um médico que era um amigo nosso, também fanático por vinho, então a gente foi lá. Formamos muitos sommeliers lá, dando aulas lá no Espírito Santo. Então, como você falou, fizemos isso depois em vários Roberto outros Serpa. estados. O Serpa, exatamente, o doutor Roberto Serpa, que era um nefrologista. Até hoje está lá e a turma toda dele, o Podestá, o Jesse, todo mundo está lá firme e é um dos efeitos que acho que a ABS teve no Brasil. Exato. É verdade, é verdade. Eu me lembro disso. Eu mesmo fui dar algumas aulas lá na Pedra Azul. Não sei se você lembra da Pedra Azul. Mesmo. Encontro Nacional do Vinho, é isso mesmo. Exatamente, que a gente fez lá na Pedra Azul algumas vezes. Eu fui algumas vezes lá. E era muito interessante. Grande apoio do Roberto Serra. É isso aí. Muito bom. Bom, eu queria agradecer ao Lapa pela gentileza de ter dado esse depoimento sobre o início da ABS, né?
sendo testemunha do que foi esse esforço nosso, meio na base da raça, né? Não tinha, era o esforço de cada um, como vocês estão vendo, era o escritório do Lapa, era o Círio que pediu o auditório da Abrab de emprestado, era até o Otton que a gente arrumava, era tudo na base do conhecimento, da amizade, e foi assim que surgiu a ABS há 32 anos atrás. Lapa, muito obrigado e passo para você dar as suas palavras finais aqui para a gente encerrar a gravação. Ok. Bom, eu que agradeço, Mário. Foi uma iniciativa que, como você falou, nós começamos lá no meu escritório, ali na Faria Lima, que na época chamava Avenida Brigadeiro Faria Lima 2223, 2223. Depois eles mudaram a numeração da rua lá, né? Mas era ali perto do Largo da Batata, mais ou menos, no meio. E a gente começou lá, e de lá para cá muita coisa mudou, é evidente, né? Então eu acho que foi Em uma decisão. homenagem à ABS, devemos mudar o nome para Largo da Parreira, em vez de Largo da Batata. Exatamente, exatamente. Seria ótimo. Mas é isso. 30 anos atrás, 32 anos atrás, quantas coisas mudaram, né? Quantos cursos foram dados, imagine. A gente podia contar facilmente hoje em milhares de cursos que foram dados, né? E continuam sendo dados na ABS. Aliás, como é que está sendo atualmente com a pandemia, etc.? Vocês estão mais fazendo cursos virtuais? Como é que está a coisa hoje? Estamos alternando. Estamos fazendo alguns cursos virtuais, estamos retomando as atividades presenciais, né? Quer dizer, e é um novo recomeço mesmo, porque o que nós temos descoberto é que tem gente que prefere hoje continuar virtual. Tem gente que descobriu as vantagens de não pegar trânsito, de jantar na sua casa, de receber as amostrinhas envasadas na sua casa, e só acompanhar a degustação online. E até para a gente, eu vou ser bem honesto com você, eu acho mais gostoso dar aula online do que presencial. Eu me adaptei maravilhosamente bem ao online. Tem gente que tem dificuldade, não adianta. Por isso que nós vamos ter que ter um modelo misto durante algum tempo, eu imagino, né? Vai sempre ter aquele que necessita da presença humana. Eu descobri que os alunos online são mais participativos. Eu acho que talvez eu seja um pouco intimidativo presencialmente. Deve ser porque eu sou grande, então deve ser isso. Então, mas é isso, a gente está aprendendo, a gente está descobrindo essa nova linguagem. Isso é que é o recomeçar. Recomeçar é isso, é ver o que vai vir depois, né, lá. E estamos preparados. O que é importante é que nós estamos enfrentando esse novo recomeço com o mesmo entusiasmo que a gente tinha antes. Isso é que é importante. Então, mais uma vez, obrigado, Lapa. E, para quem não sabe, o Lapa, recentemente, junto com o Ciro, junto com o Jorge Luque, junto com o Henrique de Grandes, aliás, para ser mais exato, há poucos dias atrás, faz parte, é membro vitalício do novo Conselho Superior da ABS, que é constituído justamente por essas personalidades que a gente não pode esquecer, a quem a ABS tem um preito de gratidão pelo seu esforço, pela sua dedicação no passado, absolutamente desinteressado, apenas pensando na causa de Baco, né, lá. É isso aí. O que nos interessava era o vinho, é isso, e a paixão pelo vinho.
Então, obrigado pelo seu tempo hoje, obrigado pela sua participação e nos veremos em breve, se Deus quiser. Muito obrigado. Ok. Disponha, Mar. Disponha, estamos à disposição. Um abraço.